Como a senhora bem disse, nós mostramos as eleições acontecem em poucos dias. E eu pergunto como primeiro essa fala de Nicolás Maduro, dizendo que se ele perder haverá uma guerra civil, um banho de sangue. E claro, também essa denúncia de Maria Corina Machado, dizendo que o carro dela, o carro da equipe, sofreu os freios foram cortados. Cena de filme. Cena de filme. Como é que isso impacta entre o eleitorado? Ou as pessoas entendem que isso é normal e esse resultado dessa eleição já estaria definido? Olha, eu diria que o normal da Venezuela, da política venezuelana, é exatamente esse, né? São essas trocas de acusações. Normal, eu diria, pelo menos nesses últimos 25 anos, né? Desde quando o Chávez foi eleito e assumiu o poder em 99. Então, a gente está falando de um processo aí que, de certa forma, já se consolidou na cultura política do país. Né? Essa troca de acusações, ou seja, o outro lado é sempre o vilão e o culpado de todas as coisas ruins que acontecem. Né? Isso é uma característica tanto do governo quanto da oposição. E essa dificuldade que, muitas vezes, aqui no Brasil, é vista como algo ruim, né? O fato de nós termos um centrão, de nós termos um grande bloco ali de partidos que, de alguma maneira, são necessários para compor uma coalizão governamental. Na Venezuela não existe essa possibilidade. Né? São lados tão extremos que a gente não consegue nem haver qualquer possibilidade de composição do centrão. E o que a gente está falando, quando Maduro fala, né, do banho de sangue, de guerra civil, eu acho interessante nós pensarmos sobre a perspectiva do que essas eleições representam para ambos os lados. É claro que um dos dois que eventualmente ganhar vai ser o chefe do executivo do país, mas a gente está falando muito mais do que isso. Eu vou dizer dois aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro nós estamos falando do país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Boa parte desse petróleo controlado pelo Estado. Portanto, quem ganhar as eleições vai também controlar essa exploração do petróleo, essa renda petroleira. E um segundo aspecto que é muito importante da gente considerar é o fato de, exatamente por ser um contexto altamente polarizado, de não haver nenhuma possibilidade de conciliação entre as partes. Basta recordar, por exemplo, que foi preciso haver um acordo internacional mediado por um terceiro país, em Barbados, no final de 2023, para que houvesse eleições, para que uma data fosse estabelecida de eleições em 2024. Então, é um cenário muito atípico nesse sentido, né? Se formos comparar com países democráticos que têm já o calendário eleitoral regular, não é preciso haver um acordo entre as partes para que a eleição seja definida. Né? Então, em última instância, o que eu quero dizer é o seguinte, a vitória nessas eleições vai determinar a sobrevivência política de um grupo ou do outro. E ambos os grupos me parecem que estão muito preocupados, porque uma das grandes dificuldades, eu vou dizer, eu que acompanho a Venezuela há muito tempo, como pesquisadora, né, que faço trabalho científico sobre a Venezuela, é muito difícil nós termos acesso a informações fidedignas da realidade venezuelana. Então, mesmo as pesquisas de opinião hoje sobre intenção de voto, elas são completamente díspares a depender da fonte. Então, tem pesquisas que dizem que o Maduro está com 60% de intenção de voto, enquanto o opositor tem 20%, e outras que apresentam um cenário exatamente oposto. Então, é muito difícil da gente ter essa percepção, até porque o voto lá não é obrigatório, é facultativo. Então, depende desse fator também do eleitor querer ir votar e confiar que esse processo, de alguma maneira, vai refletir a vontade da população. Só mesmo no dia da eleição a gente vai saber esse resultado e se é que ele será fidedigno ao que as pessoas votaram.